Ai, vou dando... Galerinha, tiveram um bom tempo para relaxar, pós-recreio. Espero que estejam bem tranquilos e calmos, para que a gente possa corrigir mais uma tarefinha. E começar a falar na página 20. Página 20, eu falei para fazer a página 20, os exercícios, toda a página, meu Deus! Lá na página 20, então, o primeiro exercício 1, que era na parte superior, falava o seguinte: com relação a um quadrado com 9 centímetros quadrados de área... Ah tá, então peraí, é um quadrado, e esse quadrado eu sei que ele tem uma área igual a 9 centímetros quadrados. Determine a medida do lado desse quadrado. Aí eu te falei, para ficar elegante, chique, ninja, mutante, o cara chama de área. E X pode ser, tudo faz, pode ser X. E como é que faz para calcular a área? Já que o lado é X. X vezes X, parabéns. E isso vai dar igual a área, ótimo, que é 9, parabéns. X ao quadrado é igual a 9. E para resolver essa equação, a gente coloca a raiz quadrada em ambos os lados. Eu até... É bom lembrar que o legal, cara, é colocar o mais ou menos ali também. Certo? O certo, para não perder nada, é colocar o mais ou menos. Quer ver? Aí vai ficar o seguinte: raiz quadrada de x ao quadrado é x, o amigo tem razão, é igual a mais ou menos 3. A raiz de 9 é 3. Só que faz sentido ser negativo? Porque é o lado de um quadrado. Por isso eu ignoro a resposta negativa e respondo só a positiva. Mas por que é importante tu lembrar do mais ou menos? Pelo seguinte, ó, se eu faço assim, ó, x ao quadrado é igual a 100. Se tu faz a raiz dos dois lados e não coloca o mais ou menos, tu diz que x é 10. Mas tu concorda que o menos 10 também responde a equação? Menos 10 ao quadrado não dá 100 também? Deixa eu ver. Menos 10 ao quadrado é igual a 100. Quanto é que é menos 10 vezes menos 10? 100. Mais 100, porque menos com menos na multiplicação é mais. Então tu vê, se tu esquece de colocar o mais ou menos quando tu extrai a raiz quadrada, tu acaba perdendo uma resposta. Por isso, sempre que nós formos extrair a raiz quadrada em ambos os lados, não pode esquecer do... Mais ou menos. Isso, só isso, mais ou menos. Certo? Cuidado, gente, hein? Cuidado com o que eu falei. Deixa eu ver se tu não interpretou errado. Qual é a raiz de 100? 10 e pronto. Não é menos 10 não. Porque raiz quadrada de um número é um número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá o sujeito que está dentro da raiz. Só que quais são as soluções para x ao quadrado igual a 100? Menos 10 e mais 10. São coisas diferentes, tá? O meu professor não me explicou direito. Eu cresci achando que a raiz quadrada de 100 era mais 10 e menos 10. É absurdo, né, cara? Não. Não, porque o cara que inventou raiz quadrada botou no livro: raiz quadrada é o número positivo. Ele eliminou a possibilidade dele ser negativo. Então raiz quadrada nunca vai ser um número negativo. Tá? É importante ficar claro isso. Parabéns pela colocação. Galerinha, a letra A foi, né? E foi até fácil a letra A. A letra B deve ser terrível. Obtenha a medida da diagonal do quadrado. Ah, não, mas no final da aula o amigo levantou essa pergunta e eu fiz um exemplozinho para vocês, né? Vamos chamar isso aqui de D de diagonal, é um triângulo. Então D ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é x ao quadrado mais x ao quadrado. E nós sabemos que esse x vale 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, fica 9 mais 9, que na matemática profunda é 18. E extrai a raiz. Mais ou menos. Yes, mais ou menos. Gostei da colocação do colega. Só que como trata-se de um comprimento, tem que ser positivo. Ignorei a parte negativa porque um tamanho não pode ser menor que 0 na matemática. Só que essa raiz de 18 já está bonitinha, já está legal? Não, é o cara que quer mais na vida, ele tem que fatorar. Divide por 2 dá 9, divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 1. Forma fatorada, 2 vezes 3. Já que a diagonal é a raiz de 3 ao quadrado vezes 2, 3 raiz de 2. A unidade era... Aliás, cuidado com um décimozinho, hein? Centímetros. É isso aí, gostei de ver. Professor, eu terminei no raiz de 18. Quase perfeito. Muito bom mesmo. E aqui, professor? Oh, ninja mutante. Aqui é outro nível, tá? Ninja mutante. Muito bom. Letra C. Com o auxílio de uma calculadora,
Escreva a medida da diagonal do quadrado na forma decimal. Ah, entendi, na verdade ele queria a calculadora só para nos mostrar quanto é que é a raiz de 2. Pois é, no fundamental, via de regra, a gente trabalha com vocês essa ideia da raiz de 2. Mas eu já extraí raiz com vírgula para vocês aqui esse ano? Então vamos fazer uma vez na vida, uma na morte. É importante tu ter essa noção. É importante tu saber que tu pode extrair a raiz de qualquer número a partir de hoje. Certo? Na mão. Só que não vale a pena em alguns casos. Por exemplo, raiz de 2 fazer na mão é coisa pra louco. O cara não tem o que fazer, aí ele fica em casa brincando de extrair raiz quadrada. Certo? Mas é uma pessoa muito feliz, né? Não tem um Xbox, não tem alguma coisa, né, diferente para se divertir. Mas então vamos supor que tu tem uma tara por matemática. E aí a tua vida vai se basear em extrair a raiz quadrada manualmente. Qual é a melhor técnica que existe? Antigamente se ensinava uma técnica para as crianças acharem, cara, essa raiz aí. Só que é uma técnica 10 vezes mais difícil que o processo de dividir. Sabe dividir? Muita gente aqui não sabe dividir ainda, né? Confessem, eu sei, isso vai ficar muito claro na próxima prova. Né? Que muitos de vocês ainda não sabem dividir, por isso não era para ter passado para o ensino médio, era para ter ficado no fundamental. Certo? Isso é uma coisa muito triste que acontece no país. As crianças vão passando de ano sem saber. Isso é uma loucura. O pai paga, aí, não, vamos passar porque reprovar, já reprovou tanto. Eu te falei que no passado foi meu recorde de reprovação mundial numa sala. E as crianças reprovam porque chegam aqui sem saber. Como é que eu vou salvar a vida do cara que passou 4, 5 anos sem saber as coisas e passando, certo? Via de regra isso acaba acontecendo com pessoas que vêm de outros colégios. Como aqui vocês, a maioria vieram de Santa Catarina, eu quero acreditar que vão saber dividir. Só que, historicamente, eu vejo que na hora da prova a galera não consegue dividir. Aí tu imagina um processo 10 vezes mais difícil que dividir. Aí mesmo, ninguém aprende, aí desistiram desse processo. E aí o processo que se usa para achar a raiz quadrada é um processo que eu chamo de chutômetro. Pode chutar. Quem que tu acha que é a raiz? Não, primeiro tem que ser um número só. 1, vamos ver. 1 vezes 1 deu 1. Não funcionou. Não, tinha que ter dado 2. É 2. Tá bom, vamos ver. 2 vezes 2. E não funcionou. Conclusão. Entre 1 e 2 é 1, vírgula alguma coisa. Já descobriu o primeiro número. Tu viu, cara? Sem gastar energia, só pensando, já descobri que a raiz de 2 é 1, vírgula alguma coisa. Tudo bem? Chuta o próximo número. 3, ótimo, adorei, 3. Tá entendendo? Porque eu sei quanto é que é a raiz de 2, entendeu? É 1,41, 42, eu sei com 4 casas após a vírgula de cabeça. Só que eu não quero, eu quero te ensinar como pensa. Ah, 3, tudo bem. 3 então, 1,3. Aí eu vou lá e faço 1,3 vezes 1,3. Eu já fiz tantas vezes que eu já decorei, que é 1,69. Certo? Pá, deu pouco. Não é 1,3. Erraram. 1,5, muito bem, garoto. 1,5 vezes 1,5, entendendo? 2, errou! Pá, que pena, garoto. Quase. Ah, tá certo, vamos tentar. 1,4 vezes 1,4. 1,96. Poxa, 1,4 é pouco, 1,5 é muito. Conclusão. Então eu sei que é 1,4 alguma coisa. Quem que tu acha? 1,42. Vamos ver. 1,42 vezes 1,42. Tu tá vendo? Eu tô chutando, multiplicando e verificando se tá bom ou ruim e corrigindo meu chute. É ridículo, cara. E tu vê, não explica para as crianças direito. As crianças acham que raiz quadrada é uma coisa difícil. Nem as com vírgula são difíceis. É óbvio. É só ir chutando. Só que tu vê, agora já dá um saco fazer essa multiplicação, né? Concordas? Certo? Dá um saco. Eu vou fazer a multiplicação. 4, 8, 2, 8, 16 vai 1, 4 mais 1, 5, 2, 4, 1. Vamos ver. 4, 16 foi 1, 10, 11 foi 1, 10 mais... Ih, errado. 1, 2, 3, 4, passou! Deu mais que 2. Aí quando 3, 4 vezes 4, o que se for com 8? Vamos de novo então. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Não, já. Fechou? Beleza. Passou um pouquinho, né? Já que passou o 1,42, eu vou chutar 1,41 vezes 1,41. 1, 4, 1. 4, 16 vai 1, 4 mais 1, 5. E depois
1, 4, 1. Adoro 1. 1, 8, 6, 7, 8, 9, 1. 4 casas. 1,98 é pouco? Mas já que 1,41 é pouco e 1,42 é muito, eu descubro o quê? Então é 1,41 e continua, né? Certo? Tu acredita que alguns matemáticos passaram a vida colocando números após a vírgula? Passaram 10, 20 anos da vida calculando os números após a vírgula, achando que chegava uma hora que ia dar exato. Ou achando que uma hora ia virar uma dízima, mas nunca virava. 200 casas depois da vírgula estava lá o cara já. E o pior, alguns desses percebiam que tinham errado 5 anos antes. Imagina, tu tá a tua vida dedicada a fazer uma conta, de repente vem um cara, amigo, eu estava estudando o que tu fez, eu percebi que 5 anos antes tu errou. Quer dizer que aqueles 5 anos que tu passou calculando era lixo já, porque tu já tinha errado. É para meter uma bala na cabeça, uma hora dessa, cara. É para meter uma bala na cabeça. Imagina tu descobrir que passou 5 anos da vida trabalhando numa coisa inútil e errada. Né? Tristeza, né? Galerinha, é muito terrível extrair a raiz quadrada de número com vírgula na munheca? Eu acho que é. Porque depois que bota a segunda casa na vírgula, fica o fim do mundo. O cara tem que fazer essa multiplicação, ó. Mas dá pra fazer? Dá. Por isso que na prova de 8º ano eu peço pra gurizada. Ache com 2 casas após a vírgula a raiz de 90. E eles fazem na munheca, multiplicando, puf, até achar com 2 casas após a vírgula. Certo? Então eu acredito que tu que está no ensino médio tem competência para fazer isso, se os meus queridinhos de 8º ano fazem. Certo? Que legal, cara. Então se tu vai lá na calculadora, aperta 2 e raiz, tem que dar 1,41, né? Certo? Deixa eu ver. Vamos ver se eu não estou mentindo para vocês. Deixa eu pegar aqui a calculadora, vamos mostrar para a galera de casa, vai que alguém ainda não sabe apertar os botõezinhos. Olha só que maravilha, olha que teteia. Tá vendo ali? Bonitinho, hã? Então a gente aperta 2 e depois aperta na raiz. Olha lá, não é que é 1,41, 42, como eu disse mesmo? 1,41, 42, 13,56 e vai embora. Só que aí, na hora que tu for fazer isso que a tarefa pedia, tu vai usar quantas casas após a vírgula? 2 tá bom, né, cara? Porque eu não vou... Eu tenho mais aqui se vocês quiserem, ó. 41, 42, 13, 56, 23, 7... Uma dúvida. Manda. Se não tem, tipo, não é uma dízima periódica nem nada, eu só posso usar uma casa para a vírgula? Cara, via de regra, o legal que a gente pede é 2. Mas aí depende da prova, depende do alinhamento lunar. Eu sempre vejo o meu mapa astral para decidir quantas casas após a vírgula. É uma coisa que no dia eu vou lá e decido, eu tô meio mal-humorado, eu quero 3 casas e acabou. Eu tô puto da cara. Não, uma casinha após a vírgula tá bom, eu tenho uma moça naquele dia, tô tranquilo. Uma casinha, certo? Tudo bem, só tranquilo. Certo? Aí depende do dia, depende do meu humor, via de regra, certo? E do meu horóscopo. Então, ó, 3 vezes 1,41, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, vai 1, 3 mais 1, 2 casas após a vírgula, e antes era igual, ó, mas agora que eu coloquei 1,41 não é mais igual, aproximadamente. Quanto mesmo que? Centímetro, é isso aí. Pois não. Eu faço a raiz quadrada de 18, eu também. Mas ótimo. Eu também faço 24. Vamos ver. Meu Deus, 4,24, 25. Ah, ó, é por causa disso aqui, ó. É por causa disso aqui, ó. Deixa eu te mostrar, só pra... Bacana a colocação do colega. É bacana isso. E é importante que vocês entendam por que isso. O amigo falou, professor, eu fiz a raiz de 18 na calculadora e deu diferente do teu. Deu 24, meu, deu errado. É que na verdade, quando eu peguei a raiz, eu decidi usar apenas 2 casas. Se eu usasse uma casa a mais, ó, o amigo tem razão. Se eu multiplicar isso aqui por 3, 3 vezes 4, 3 vezes 1, 3 mais 1, 12 vai 1, 3 mais 1, 4. Então tá certo tu ter colocado na calculadora isso e ter acontecido isso. Mas tu entendeu por quê, né? Certo? É porque quando tu botou 18 e extraiu a raiz, a calculadora já usou todo o número para extrair a raiz. Quando eu coloquei o raiz de 2 como 1,41, não coloquei a próxima casa que era 4, eu já estou cometendo uma aproximação, certo? Ótimo, então eu confesso que a tua solução, quando tu extraiu a raiz direto de 18, ficou com uma aproximação melhor que a minha. Mas não quer dizer que esteja errado, certo? Ótima colocação, garoto. Gostei Mas muito. tem aproximadamente o resultado pela Tá correto, é tanto com 4.23 como 4.24 seria aceitável sem problema nenhum. Ótima colocação também, isso foi muito bom. Vamos ver.
Ah, cara, tu vê quanto pano pra manga dá a primeira questão, mesmo sendo boba, né? O cara vai dar uma discutidinha a mais, fazer uma coisinha mais bonitinha. É, trabalho. Letra D. Agora responda. A qual conjunto numérico pertence o número que representa a medida da diagonal? Irracional. Irracional, porque vem de uma raiz inexata, né? Irracionais. É o conjunto que ele pediu? Qual é o conjunto? O conjunto dos números irracionais. Que loucura, cara. Então tu vê, o cara acha que a raiz quadrada de um número é um número bizonho do além, mas não, às vezes representa a diagonal de um quadrado, que é uma coisa altamente palpável. Bonita a questão 1, interessante. Vamos para a questão 2. Assinale a correta. Letra B. Os números irracionais podem ser escritos em forma de fração. E aí? Não, né? Os números irracionais... irracional porque não pode. Lógico, né? A letra C agora. A letra C. Tem gente que não entende. As dízimas periódicas não podem ser escritas na forma de fração. Pode, a gente até aprendeu a técnica, meu Deus, que é isso? Bobão, falso. Letra D. Todo número racional é inteiro e pode ser escrito na forma de fração. Não. Todo número inteiro é racional. Agora todo racional é inteiro? Isso aqui não é inteiro, pô. Isso aqui dá 0,5. Falso, o cara é bobo. Falso. Letra E. Os números inteiros não podem ser escritos na forma de fração. Claro que pode. Menos 3 é menos 3 sobre 1, fração. Tu viu? Se eu fizesse a letra A e todo mundo percebesse que é verdadeira, a maioria já ia desligar o cérebro e ia estar nem aí para as outras letras. Aí eu fingi que eu esqueci a letra A. Entendeu? Criativo, não? Letra A. Os números decimais podem ser escritos em forma de fração. É nessa, eu tenho lá 1,23 é 123 sobre 100. Dá assim. Beleza. Muito bom. Verdadeiro, letra A. Não vou nem cortar o vídeo, hein? Vamos que vamos. Ainda na página 20, a outra questão 1, já que eu tinha colocado entre parênteses toda a página. Ah, outra coisa importante. Parece que uma outra página ficou dúbio qual era para fazer, se era de cima ou de baixo. Concorda? Quando isso acontece, se eu imaginei pedir um, mas tu fez o outro, eu não tenho como te dar ponto negativo, porque eu errei, eu coloquei a matéria de forma dúbia no quadro. Então, se algum dia acontecer de não estar claro qual é a tarefa, mas tu tentou fazer aquilo que parecia no quadro, mesmo que tu tenha te confundido, eu não vou te punir, sendo que eu não prestei atenção que tinham questões com o mesmo número. Aliás, não entendo por que fazer uma questão com os mesmos números numa apostila, né? Os caras é um fabricante de apostila, né? Deve ter dado um lápis, sim, mas tenho certeza que na próxima eles vão... Ah, é que é o para fazer e é o para fazer de novo. É, realmente não tem explicação. Questão 1. Uma das instruções de um exame vestibular afirmava que cada teste que compunha a prova apresentava 5 alternativas, das quais apenas uma era correta. Passados alguns dias da prova, foi divulgado que um dos testes havia sido anulado. Um dos testes é uma questão que ele está dizendo, tá? Uma questão foi anulada. O teste anulado apresentava as seguintes afirmativas. Então, cuidado, ó. Aquelas afirmativas A, B, C, D e E não é para tu assinalar, era o teste que tinha. Não, é porque é muito comum isso acontecer. Às vezes, até numa questão, isso vai acontecer esse ano, pode ter certeza. Tu viu a questão 1? Era A, B, C e D que era para fazer, né? Acontece direto o cara pegar uma questão dessa na minha prova, assinalar C e ir para a próxima. Mas acontece de monte, porque o cara nem leu. Ele não está nem aí fora do Brasil. Ele não está preocupado com o salário dele no futuro. Ele vai assinar e deu, acabou. Tá? Então cuidado, não era para assinalar não. Aí depois, no final, é que a gente pergunta, ó, explique por que o teste foi anulado. Ué, se tinha uma questão certa só e ele garantiu e o teste foi anulado, é porque provavelmente tinha mais de uma correta. Vamos analisar as questões. A questão falava, x é um número natural. Posso escrever assim? X é um número inteiro. Posso escrever dessa maneira? Pertence a Z, né? X é um número racional, pertence a Q. X é um número irracional, pertence a I. E X é um número real, pertence a R. Essas eram as afirmativas. Me diz um número
que exista que vai deixar só um item verdadeiro? Nem todo número inteiro é natural. Deixa eu ver. Número natural, 2. Assinalaria essa. Só que o 2 também é? Assinalaria B também. Só que se ele é inteiro, ele também é? Racional, também funcionaria. E se ele é racional, ele também é? Real. Então, se fosse um número natural, na verdade, só o item D estaria errado. Então deveria ser, né? A assinalária errada. Né? Se fosse um número natural, aí poderia funcionar o teste, mas como era a verdadeira, não funcionava. Se fosse um número negativo, menos 5, poderia assinalar A? Não. Essa assinalaria? Menos 5 é inteiro. Essa assinalaria? Menos 5 é racional. Menos 5 sobre 1. Essa assinala? Menos 5 não é um número real? Então assinalaria também. E assinalar, assinalar e assinalar. Se fosse um número inteiro, ele teria 3 corretas. Concorda comigo? Número, se fosse uma fração, se fosse 2/3, assinalo A. Não, porque não é natural. Assinalo a B? Não é inteiro. Assinalo? Assinalo porque é racional. Assinalo? Não, não é irracional, gente. Olha o nome. Se é racional, não é irracional. Um é o contrário do outro. Assinalo os reais? Sim, porque este é um número real, 2/3. Se fosse um número racional, teria 1, 2 alternativas corretas. Agora o número irracional, π. Se for π, assinalo? Não. Assinalo porque é irracional. Assinalo porque os irracionais estão dentro dos reais. Ele é real também. Então, se for irracional, tem 2 corretas. Concorda comigo? Então, só sobrou... Não sobrou ninguém, cara. Eu analisei todos os números. Seja qual for o maldito número, essa questão tem que ser anulada porque tem mais de uma correta. Era isso que tinha que explicar. Essa questão foi anulada, pois independente de quem for o número, sempre haverá mais de uma correta. Pronto, é isso. Eu não escrevi... não, e é ruim, porque o cara pediu para tu explicar e não explicou, né? Então, a questão foi anulada. Professor, o teste... Incomoda. A questão foi anulada, pois... Não, porque o cara, né, trocar esse tipo de coisa, o cara é chato mesmo. A questão foi anulada, posso chamar de questão sim, pois independente... Essa palavra é bonita. Pois independentemente do número escolhido, sempre haverá o quê? Mais uma opção correta. Muito obrigado, Leandro. Haverá mais de um item correto. Ou alternativa, sem problema. O senhor só acertou quem fez igual a tua, né? Claro que não, cara. Pelo amor de Deus, tem 1 bilhão de maneiras diferentes de escrever a mesma coisa, com palavras diferentes. Então a minha solução foi essa. A questão foi anulada, pois independentemente do número escolhido, sempre haverá mais de um item correto. Não é concordância, meu Deus. Então tá, fechou. Questão 2. Pô, que legal tu ver, tem continha, tem questão para fazer continha, tem questão para escrever, que completo, né, cara? Desenvolve todas as maneiras de se expressar. Será que tem gráfico também? Isso é tão legal, né? Questão 2, verdadeiro ou falso? Ainda na página 20. Olha só, Z menos, intersecção com Z mais, é igual a vazio. Peraí. O que significa Z menos? São os inteiros negativos. Legal, são os inteiros? Negativos. Pois é, na verdade, quando a gente bota o Z, a gente chama de não positivos. Por que a gente chama de não positivos em vez de negativo? Olha só que interessante a pergunta. Pergunta de estudo, hein? Presta atenção, respira fundo. São todos menos positivos. É isso aí. Deixa eu vou perguntar de novo para a turma. Já não vale mais. Z menos. Como é que se lê Z menos? Os inteiros não positivos. Por que não se lê os inteiros negativos, já que tem um menos ali? Porque tem o 0. Parabéns. Se eu falo que Z menos são os inteiros negativos, eu estou dizendo que é o menos 1, o menos 2, o menos 3, e esqueço o
Se eu digo que Z- são os inteiros não positivos, eu digo que eu só tiro o positivo, mas o zero está incluso. Até porque para tirar o zero, qual é o símbolo que a gente usa? Asterisco, parabéns, Heloísa. O asterisco é que a gente usava para tirar o zero do número, lembra? Do conjunto numérico, tá? Cuidado! Como é que se lê isso aqui então? Os inteiros não negativos. Tu viu, cara? É assim que o ser humano aprende. Eu falei um, tu pensou e aprendeu o outro. Sacou? Deixa eu ver se a galera entendeu mesmo. Como é que se lê isso aqui, ó? Os racionais não positivos. Certo? E se eu fizer isso aqui, ó? Último. Não positivos, Aí sim pode chamar os naturais positivos. Só que não faz sentido, né? Porque eles são positivos mesmo. Certo? Obrigado. Tudo bem, galerinha? Oi? Oi? Por favor, isso. Tá? Então isso aqui não faz sentido, mas a galera entendeu. Show de bola, gostei. E agora vai. Esse U de cabeça para baixo é a... Se eu faço a intersecção dos inteiros não positivos com os inteiros não negativos, dá o vazio? Não, zero. Dá zero porque o zero está incluso nos dois, certo? Então esse item parecia um item bobo, mas é um item super perigoso. Falso. Z menos intersecção com Z mais é igual ao conjunto que contém o zero. Bem perigoso esse item. Eu vou te falar que era natural tu não ter conseguido essa, porque a gente não falou daqueles sinais ali. Tá? Então, na verdade, aquela ali eu anularia se tivesse caído na prova com as aulas que nós tivemos. Letra B. Zero pertence aos irracionais. Essa o cara pode ficar meio cabreiro, né? Mas irracional não pode ser representado na forma de fração. E zero pode representar na forma de fração, né? Sabe? 0 por 1, eu prefiro assim, ó. 0 por meia, meia, meia. Vai, só uma piadinha, ó. Fica ofendido. Olha só. Letra C. Menos raiz de 11 pertence aos irracionais. Raiz de 11 é exato? Não, se não é exato, é uma raiz maluca com infinitas casas após a vírgula. É irracional. E o negativo na frente não muda nada, porque irracional pode ser negativo. Todo número pode ser multiplicado. Não. Os irracionais não. Não existe fração que represente a raiz de 2. Certo? Aí olha só, aí tu pode pensar o seguinte, não, professor, tu acabou de me ensinar, raiz de 2 é 1,41, então eu posso responder 141 sobre 100, mas é que ela continua para sempre. Concorda comigo? Então essa fração é uma aproximação da raiz de 2, não é a raiz de 2. Não é exata. Tá? Então raízes não exatas, elas são sempre irracionais. Tá? Cuidado, essa raiz aqui é exata, não se esqueçam, hein, galera? 1,44. Quanto é que é a raiz de 1,44? 1,2. Ó, tu levantou a bola, o amigo fez o gol. 1,2 vezes 1,2, 1,44. Certo? Então essa raiz o cara pode pensar, raiz com vírgula, essa é irracional. Mas não se deu exata, não é irracional. É racional. Qual é a razão que representa 1,2? 12 sobre 10. Parabéns, João. Muito bom. Beleza. Item C. Item C. Diferir. Onde? Aqui. Ali. Aliás, é o D. Raiz de 81 pertence aos irracionais. Não, quanto é que é a raiz de 81? 9. 9 é natural. É inteiro. É racional. Mas irracional não. Bobão. Letra E. 11/21 avos. 11/21 avos pertence aos irracionais. Uma fração, caramba, como é que vai pertencer? Essa aqui não estava difícil não, esse item. F. 1,217502878. Meu Deus. Ah, meu Deus. Esse número maluco aí pertence aos reais? Sim. Todo número que nós vimos até agora pertence aos reais. Apenas os números esses estão fora dos reais, são os únicos. Certo? É uma dízima periódica? Cadê a repetição? Não sabemos. Não, mas não tem, porque ali ó, 0287, depois é 820. Não existe repetição nenhuma. Certo? Então é um número
Infinitas casas que não se repetem. Dízima não tem. Não é dízima, não é dízima. É um número irracional. Não é? Raiz de 2, o pi, as raízes não exatas, é irracional. E o número irracional não está dentro dos inteiros? Dos reais, perdão? Sim. Pode falar. AB é o quê? Ah, é verdade. E aí, galera, o zero pertence aos irracionais? Não, né? Ele é racional. Até falamos de duas frações legais que representam o zero. Concorda comigo? Então é? Obrigado. Obrigado, amigo. Show de bola. Agradeço. Fechou. Agora vamos para 3. A 3 eu não pedi, foi o que eu disse. É o mesmo baixo. Agora vamos para a 22. Vai, já foi. Desculpa, não é verdade, acabei confiando no cara. Eu falei toda, é verdade, então a 3 também. Desculpa. Fui ludibriado. Só mais essa eu já vou cortar o vídeo. Ó, questão 3. Dos números apresentados, determine os que são racionais e os que são irracionais. Ah, não. Isso aqui é bobagem. Racional e irracional. Vamos que vamos. Menos 0,7777. Racional. Claro, dá para transformar numa fração racional. Ponto e vírgula. Raiz de 3. Irracional. É, infinitas casas, não exato. Menos 3 sétimos. Racional. É uma fração, como é que não vai ser racional? Certo? 2,34. Racional, porque eu posso escrever 234 sobre 100. Se para o número, tu sempre pode tirar a vírgula e colocar, né, ou 10, ou 100, ou 1000, ou 1 milhão para compensar embaixo. Pi. Claro, mais famoso dos irracionais. Raiz cúbica de menos 27. Racional. Deixa eu ver. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Errado. Mas menos 3? Ah, tá certo. É menos 3 vezes menos 3, mais 9. Mais 9 vezes menos 3, menos 27. É o número inteiro, cara. Menos 3. E se ele é inteiro, ele também é racional. E o cara olha aquela raiz negativa, né, cara? Dá uma dor no fígado. Já, ai meu Deus, é irracional. Não é. Era racional. 4,86923763 3 pontinhos sem repetição nenhuma. Irracional, maldito número irracional. 8,6923766. E para fechar, a raiz cúbica de 81. Racional. Será que tem? Vamos ver. 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Não deu. 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. É pouco. 5. 5 vai dar. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Estourou. Não é um número... Não é um número exato, né? Então é irracional. Mas vamos só resolver de uma outra forma para deixar claro. Eu fiz mentalmente. Tentei achar a raiz mentalmente. Vi que não funcionou. E supus que era irracional. Mas vamos fazer do jeito ninja mutante? Fatora. Parabéns, garoto. Divide por 3. 27. Divide por 3. Divide por 3. Divide por 3. Então ficou 3 na quarta. Vocês permitem que eu escreva o 3 na quarta como 3 na terceira vezes 3? Sim. Não, Isso vai pra fora. Não pode. Pode ser. 3 vezes. É, né? 3 mais 1 é 4, né? Lembra? Multiplicação de potência, mesma base. Mantém a base, somos expoentes. Então 3 na quarta é a mesma coisa que 3 na terceira vezes 3, né? Acaba dando igual. E o 3 na terceira Pode ser. sai da raiz, porque tem o mesmo índice, então ficou 3, raiz cúbica. E a raiz cúbica de 3 é exata? Não. Então agora garanti que é um número irracional. Estava certa a classificação no irracional. Fechou. Agora sim vamos para outra página, que é a página 22. Tudo bem? Passou voando a primeirinha, hein?